Vamos começar a nossa live de hoje. Daqui a pouquinho a nossa convidada chega e a gente já inicia o nosso bate-papo. Vamos esperar mais um pouquinho. Vamos ver quem vai entrar, quem está entrando, quem não está. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda e já já vamos iniciar o nosso bate-papo com a nossa convidada. Só aguardar mais um pouquinho. Assim que ela entrar, a gente já inicia. Tá bom? Ela comentou alguma coisa em algum lugar. Deixa eu dar uma olhada. Vamos esperar. Boa noite, Thales. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom, a nossa convidada já entrou. E com ela aqui, eu já vou dar início, então, à nossa live de hoje. Tá certo? Só vou convidar ela aqui para ela aceitar aqui a nossa... Antes de mais nada, eu quero agradecer ao Pirarazi, que ajuda a nossa divulgação lá em Piracicaba. Oi, Olá! E, a todo mundo que ajuda a nossa divulgação, quero agradecer, né? Além do Pirarazi, temos o Acontece Limeira também. E hoje nós vamos falar com ela, que é maravilhosa, é artista, educadora, dançarina e performer, é mãe e apaixonada pela vida. Ela atua no universo da arte entre a dança e a educação. E como produtora cultural também. Seja bem-vinda, Tina. obrigada, Leandro. Nossa, um prazer estar aqui na segunda live da minha vida. Você sabe que eu também não estava acostumado a fazer live. Eu cheguei a fazer uma vez ou outra, logo no comecinho do Facebook, do Instagram. Pensei, quero ver como funciona esse negócio de ao vivo, né? Aí eu fiz, Certo. mas, tipo, não dei importância. E agora, nessa pandemia, e eu estava um pouco inquieto, né, nessa questão, como eu dava oficina de teatro também pela Secretaria de Cultura, aqui de Hum, Limeira, e estou na área desde os 12 anos de idade, eu estava me sentindo um pouco inquieto. Assim, o que eu vou certo. fazer? Não estou produzindo nada na área. É. Aí eu pensei, bom, tá todo mundo entrando na live, vamos entrar também, vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre arte, falar sobre teatro, Ótimo. e estou nessa live. E com você já é o oitavo episódio. Uau, que legal! Oito, adoro o número oito, adoro! Olha só, bom saber. Uma notícia, já começamos bem, já. Começamos com um número querido. Olha, que bom, se Ai, soubesse, não ia dar certo, né? né? Eu fiquei super feliz, assim, a Kátina, quando você falou que a Kátina tinha me passado, ela nem me falou nada, aquela danada, né? E uma Uhum. querida também, né? E conheci a Kátina aqui em Limeira, né? Através do Senac e tal. Ela falou, Tina, olha lá, né? E vai me apresentando as pessoas, olha tal pessoa, tal pessoa. Eu falei, puxa vida, né? Que universo novo, né? Porque eu sou de São Paulo, então você fala assim, chega numa cidade que não conhece muita gente, né? E agora, né? Tá E, perdido, né, um pouco. e achei o máximo essa sua ideia de poder falar, abrir espaço para a gente falar sobre isso nesse momento, né? Necessário, né? Falando de abrir espaço, o Senac de Piracicaba, Senac não, Sesc ou Senac, uma coisa assim, eu vi rapidamente, assim, no meu stories, eles mandaram um recadinho para entrar em contato com eles para enviar uma proposta sobre esse formato que eu estou fazendo. Olha que bacana! Isso aí. Vamos Feliz, mandar, vamos mandar e feliz. continuar com as lives, quem sabe? Exatamente, né? Que esse universo não está parado, né? Vamos lá, vamos produzir. Eu acho que a gente mudou a forma, o lugar, né? E Sim. eu acho que está ganhando qualidade em coisas que a gente não prestava atenção antes, né? A gente está começando a dar atenção a outros movimentos, né? Exatamente. E com esse movimento novo que a gente está fazendo, né, que é novo para todo mundo, né? A gente não está acostumado com tudo isso que está acontecendo, que nem as aulas agora estão online. Este formato que eu estou fazendo, né, que eu deixo mais o convidado falar, eu questiono coisas sobre o que eu falaria durante as aulas, Uhum, justamente por isso, como se fosse uma aula, só que não comigo, né? Com algum certo. convidado, explicando mais certinho.
Eu acho Legal. bacana também trazer pessoas que conhecem, né, para as outras pessoas saberem quem são, saber o que que é também. Sim, É eu importante, acho né, fazer esse muito diálogo. importante. A gente abrir espaço para diálogo e trazer também as pessoas, né, para conversar com a gente um pouco, né? E essa coisa de você pedir, façam perguntas, o que vocês querem saber e tal, né? Então, é muito bom também. Sim. Então, vamos começar o nosso papo e o assunto hoje é expressão corporal. Vamos lá. Me fala um pouco sobre a sua formação, Tina. Olha, essa coisa de formação, cara. Eu não sou muito ligada assim nessa coisa da academia, né? Eu gosto, mas assim, eu vou falar para você que a minha formação começou lá em 68 com o meu pai e a minha mãe, a Virgínia de Paula e o seu Antônio Cury, que me formaram naquele ano, né? E ali começou meu processo de formação, pele, órgãos, ossos, articulação, né? E eu penso que a formação ela é pela vida, né? Eu fui uma criança, sempre fui uma criança que gostei muito de movimento, né? E pedia para os meus pais me colocarem na dança, né? Desde pequena, assim, falava, eu quero dançar, eu quero fazer aula de dança. Mas ao mesmo tempo falava, eu quero ser veterinária, né? Eu quero cuidar de bicho, porque eu amo bicho, né? Mas assim, a dança prevaleceu, né? E aí, tanto que eu insisti, quando eu tinha uns 10 anos, eles me colocaram no balé clássico. Então eu comecei lá, né? Eu digo que eu comecei quando criança, né? E tenho no meu trabalho essa referência da criança, pensar o movimento da criança, né? E aí fui estudando balé clássico, fui estudando, ficando nesse universo da dança, abandonei a ideia da veterinária, né? Fui fazer educação física, escolhi uma faculdade que tinha dança, que fosse, eu morava no ABC, e era de São Bernardo, e fui para São Caetano, que tinha uma faculdade que tinha o Edson Claro, né? Que é um mestre aí, coreógrafo, bailarino, que trabalhava a dança na educação física, né? E aí foi ali que eu fui ampliando o meu universo de estudo e de formação, né? E então fiquei ali na cena de São Bernardo, né? Então um pouco com essa dança contemporânea, o balé clássico e tudo mais, e fui trabalhando na educação e carregando a dança comigo, né? E aí chegou um momento em que eu falava assim, eu parei um pouco, né? Os estudos, né? Não continuei, fui mãe, né? Fui mãe nova, no último ano da faculdade, né? E aí começou um outro processo de estudo, né? Era o estudo ali de uma criatura, né? Outra formação, né? Outro processo. E nesse meio do caminho eu montei uma escola, aí voltei a estudar, né? Montei uma escola de educação infantil, carreguei a dança comigo, né? Então tinha ali aula de música, eu tinha danças brasileiras, né? Tinha todo Peraí, eu só posso fazer uma coisa aqui, rapidinho, para tirar esse barulhinho, porque eu esqueci o meu WhatsApp ligado. E ele fica pirim. E aí eu fui. E aí foi assim, aí eu fiz esse percurso, né? Trabalhei então montei a escola, tive essas pessoas comigo do meu lado, então tinha uma professora de música muito interessante, que é a Sandra Waka, que é do Mauaca, né? Então, não sei se você conhece, já ouviu falar, o Mauaca é um grupo que pesquisa músicas étnicas, né? E que Sim, já trouxe ouvi para mim falar. a Daisy Alves, que era do Barbatuques, então trabalhava com todo esse lado de percussão. E aí, assim, eu fui mudando o meu percurso da dança, que era um pouco mais formal, né? E fui para essa dança, para as danças tradicionais brasileiras e comecei a fazer esse processo de pesquisa dentro da escola com essas educadoras, né? E comecei a frequentar o Brincante, né, do Antônio Nóbrega. E aí foi esse momento que eu comecei a fazer a pesquisa das danças brasileiras, a tocar, a pensar, entender um pouco da percussão, né, estudar a percussão, então pandeiro e tal. Foi aí que eu me encontrei com a Kátina também, né, ela com a cuíca e eu com o pandeiro, nas rodas de samba daqui de Limeira, né. E bom, e aí fiquei durante um tempo com essa escola, né? E nesse percurso eu fiz pedagogia, depois fiz administração. Então, assim, o meu percurso de formação ele é bem misturado, né? Me dediquei um pouco a esse lado burocrático, fui me dedicando um pouco mais ao lado burocrático da educação, né?
E depois eu voltei de novo, saí, vendi a escola, saí de tudo e voltei para a área da dança, né? E também com criança, com adultos, e fui para um universo aí da produção cultural, tudo junto, misturado. Saí, fui abandonando a educação, né, um pouquinho, e fui um pouco mais me envolver com esse território das artes, né? Aí eu fiz uma pós-graduação em Educação em Museus e Centros Culturais, quando eu comecei a encontrar performance. Aí foi o lugar que eu Legal. comecei a estudar um pouco esse universo da performance. E, bom, foi esse percurso que vim parar aqui em Limeira, né, depois de tudo isso. Tive esse É, percurso. a gente tem algumas coisas parecidas, né? Eu comecei É. desde pequeno com teatro, desde pequeno mesmo. Aí depois eu fui buscando algumas formações, né? Porque eu sentia essa falta de formação, né? Uhum, De ter algo mais teórico, né? Porque a experiência eu já tinha uma bagagem. Mas a gente tinha algo mais teórico ali, né? Aí eu fui buscar uhum. formação. Me formei em artes dramáticas pelo Senac. Sou formado em marketing também. Fiz Olha, RH também. E o marketing entrou porque eu gosto muito de produção também. Eu também faço algumas ah, produções, eu também tenho uma produtora aí à parte. E, e agora estou na pedagogia e fazendo uma pós em artes. olha só, olha que Bem interessante, muito parecido. parecida, muito parecida. Bem parecido. Então, eu tenho uma necessidade de entender os funcionamentos, né? Então, assim, eu adoro anatomia, adoro estudar anatomia. Recentemente fiz até um curso de massagem, que era meu sonho, né, aqui no Senac. Fiz um curso de massagem com óleos essenciais, né? E aí voltou todo aquele universo da anatomia, né? Entender como que é cada inserção, o que liga com o que. E aí eu tinha acabado de estudar um pouco, aprofundar um pouco na questão dos trabalhos de equilíbrio, vetores e tal. E aí eu falei, nossa, e aí vão abrindo os campos, né? E aí, no paralelo com tudo isso, eu faço uma MBA agora de economia comportamental, que aí é outro jeito de atravessar e aí de me aproximar a esse universo corporativo, que é onde eu acho que a gente precisa levar esse trabalho das artes e eles bebem do nosso trabalho muito, né, das artes, Sim. mas eu acho que a gente precisa também criar diálogos para que isso seja de uma maneira interessante para os dois lados, né? E aí, bom, é um jeito de me aproximar um pouco de tudo isso também, né? Então, minha Que bom. formação é isso, esse caminho aí. Meio confuso. E como eu abri as perguntas, que eu acho que você viu hoje, né, lá no Instagram, que eu abri algumas perguntas, né, para o pessoal perguntar, fui recebendo algumas. Tá. E foi um total de 8 perguntinhas. Se der Olha, tempo de responder as 8, ok. Se não der, também não tem problema em se apressar em responder. A gente vai tá. respondendo conforme dá, tá? Então vamos Espero para conseguir responder todas. vamos para a primeira. Vamos lá. O que é expressão corporal? Ui. Expressão corporal. Bom, eu penso assim, expressão é a maneira que a gente tem de se comunicar com o mundo, né? Como que eu me expresso, né? Como que eu trago a minha identidade para o mundo? Como que eu troco com o mundo, né? E quando eu falo de corpo, né, eu penso assim, como que eu me expresso como corpo integral, né? Corpo integral, como diz um pouco Michel Foucault, corpo utópico, né? Esse corpo que a gente tem dos sonhos, o corpo que a gente tem dos contos de fada, dos duendes, né? O corpo dos sonhos, e aí, junto com esse corpo carne, forma, né? Então, quando eu consigo integrar essas duas coisas, eu me comunico com o mundo a partir disso. E aí eu penso assim também que a gente, quando eu falo que eu gosto de pensar esse percurso da criança, né? É, quando a gente cria um repertório de movimento, de expressão durante a nossa formação, né? E eu acho que é quando a gente coloca isso no mundo, né? Esse jeito nosso de ser, de se expressar, né? E aí cada um vai ter o seu jeito, né? Então, a expressão corporal, para mim, é tudo isso, né? Esse fluxo que a gente tem de troca com o mundo, né? Com o universo. Esse corpo em relação ao mundo. Por aí. Que bom. É até uma maneira bonita de se ver, né? A expressão corporal, É. né? De como a gente se expressa com o mundo.
E para o ator, então, não só para o ator, mas também para o bailarino que trabalha com o corpo, né, que é o material seu de trabalho, é muito Uhum. importante saber se expressar Exatamente. corporalmente. Exatamente. E entender a potência que a gente tem de corpo, né? Então, e entender que, assim, expressão corporal não é aquela coisa assim, eu vou lá, vou fazer uma aula de expressão corporal. Então, eu me organizo e recebo o movimento e repito esse movimento. Não, né? Eu acho que a gente tem algumas referências, sim, mas a gente precisa pensar que o nosso movimento ele é de dentro para fora, né? Ele é um movimento assim, quando eu reconheço o meu corpo, que eu conheço, por isso que eu falo que eu gosto muito da anatomia, dessa pesquisa de corpo, do movimento, da física, né? Dos vetores, né? Quando eu conheço tudo isso, eu sei, eu posso manejar isso de um jeito interessante, né? Eu posso manejar isso em relação ao que o ator, aquele movimento que eu preciso fazer para aquele personagem, né? Eu consigo olhar para aquela situação, para aquele contexto de cena que eu tenho e eu posso buscar as referências, as minhas referências em relação àquilo. O que, que eu penso daquilo? Como que o meu corpo reage àquela emoção, né? Como que então é muito estudo, né? Expressão corporal é muito estudo, né? Estudo Exatamente. constante, né? Tina, eu vou fazer uma pausinha rapidinho no assunto. Entrou aqui o Farid, né, que foi secretário de Cultura aqui na cidade, né, por É, muito tempo. Ele deixou legal. agora para voltar para a Câmara, né? E ele fez ele protocolou na Câmara a questão da taxação do livro, para não ser taxados os livros, que é muito importante isso, né? O livro tem que ser disponível para todo mundo. Todo mundo Exatamente. tem que ler, né? E eu achei Acesso. muito legal o projeto dele. Muito legal, não conheci esse projeto. Assim, essa coisa do acesso, né? Eu acho que o acesso é uma palavra necessária de ser realizada, né? De ser colocada em ação, né? Nossos políticos precisam assim, dessa palavra o tempo todo. Vamos dar acesso à população, né? Acho que a gente precisa Precisamos de movimentar isso, muito sim. acesso, por sinal. É, Vamos lá para a segunda pergunta. E ele também fomenta muita cultura na cidade, né? Porque ele é músico, ele é ator, ele é artista, né? Então ele, como legal. artista, ele sabe como funciona essa questão da, da cultura, né? Inclusive, vou fazer live com ele também, né, Farid? Pá, Só estou esperando bacana, a hein? data. Muito bom. Vamos falar disso. Vamos voltar lá para o nosso assunto e vamos para a segunda pergunta. O porquê a expressão corporal ela é muito importante para o ator ou para o bailarino? Eu acho que é um pouquinho daquilo que eu já emendei um pouquinho na pergunta anterior ali, né? Sim. Eu acho que é esse lugar do corpo em relação, né? Essa pesquisa. Eu gosto muito, eu vou responder essa pergunta com um trecho de uma performer chamada Eleonora Fabião. E eu separei esse trechinho, que é uma pessoa que eu gosto demais, assim. E ela diz assim: o corpo cênico experimenta espaço e tempo potencializados. E também o corpo cênico potencializa tempo e espaço. O corpo da cena investiga temporalidade e espacialidade, inventa minutagens e métricas, ocupa dimensões simultâneas do real. O nexo do corpo cênico é o fluxo, o passageiro, o instantâneo, o imediato, rajada, trovoada, jato. Nascendo e morrendo. Nascendo, morrendo. O corpo Maravilhoso. fluidificante é a matriz espaço-temporal da cena. Eleonora Fabião é uma referência para mim de estudo grande. Nossa, muito bom a forma que ela põe a questão do corpo, né? Realmente, não adianta também a gente estar aqui, mas não estar com o corpo presente. Exatamente, E né? é que é necessário para o ator, né? Estou falando aqui no meu mundo, né? Que eu sou ator, né? Que é necessário para o ator. Não adianta eu estar em cima do palco e não ter um corpo presente que vá contar aquela história. É, desculpa. Não, é que eu Não, só ia fala. emendar uma pergunta que já fizeram, já que eu falei do corpo e a história, né?
Eu já ia Aham. perguntar se o corpo conta uma história. Ah, conta. Nossa, o corpo conta história, né? E se a gente for pensar na criança pequenininha, o corpo conta história assim. Aquela criança que quando nasceu, ela foi enrolada naquele cueiro e ela era toda amarradinha, né? Então aquele corpo, com certeza, vai contar uma história diferente daquele corpo que nasceu livre, com as mãozinhas soltas e já tocando o corpo da mãe, né? Eu tenho um trabalho associado ao Senac, né, na prefeitura, nos centros POPs aqui, no Centro POP, né, que agora é uma unidade só, daqui de Limeira, com pessoal em situação de rua. E o corpo dessas pessoas em situação de rua, eles contam muitas histórias. Eles têm a marca na pele, né? A marca, o formato do corpo arcado, o peso que eles carregam, das histórias que eles carregam, que nem não foram histórias tão felizes às vezes, né? Ao nosso ver, né? É uma história que deslocou um pouco do espaço e do tempo das outras pessoas que conviviam com eles, né? Então ali você encontra histórias diversificadas e aí você vê aquele corpo marcado com aquela memória da cobrança, né? Então ele conta uma história na sua expressão, né? Quando eu penso também no corpo que conta história, quando eu vejo um pouco essa coisa do o corpo tatuado, né? O corpo maquiado, né? O corpo com as suas vestimentas diferentes. Então, assim, ele conta um pouco a história de que cultura que ele tá, de que universo que ele pertence, né? Então, essa forma, ele dá esse lugar, né? Ele conta pra gente um pouquinho de quem é, só pela forma com que a gente vê, né? Pelo... Exatamente. E sem falar nas questões culturais, né? Sem falar nas Que vai questões. agregando no corpo também. Exatamente, e que a gente vai acessando. E se vendo diferente, às vezes, quando você visita outros países, outros lugares, né? E você percebe um corpo mais rígido, às vezes, do russo, né? Eu trabalhei com os russos uma época e você percebia toda uma rigidez, né? E você fala, puxa vida, como é que é isso, né? É, como que é isso? Perguntaram aqui, e a Mimi corpórea? Mimi corpórea? Não sei, federal, me explica melhor, o que é essa mimi corpórea? Não entendi. Bom, Mimimi. vamos lá. Como um corpo já mecanizado pelo tempo pode voltar a se expressar? Que entra também nesse assunto. Olha, eu acho que esse corpo. Eu vejo muito educador corporal hoje trabalhando, até tem uma amiga muito querida, que é a Tati Rezende, trabalhando com um movimento fundamental, né? Então, essa pesquisa do movimento da criança. Então, quando a gente pensa nesse início, né? De movimento do corpo da criança. Então, assim, quando se a gente tiver, quem tiver oportunidade, né, quando a gente pensa em observar esse movimento, é uma riqueza de estudo, né? Então, você revisitar esse lugar do rastejar, do rolar no chão, né? De você acessar lugares que você e movimentar lugares que você não tem costume de movimentar ou tocar em lugares que você não tem costume de tocar, né? Então, lugares que às vezes ficam parados, travados e criando poeira, né? Eu acho que é acessar esses lugares, né? E um jeito é isso. Eu acho que penso que quando eu revisito esse lugar, então eu me dou essa oportunidade do rastar, do rolar, do saltar, né, das posições, dos diferentes planos. Então, revisitar esse lugar é um início, né? Sim. E me reconectar com a minha respiração, né? Perceber os meus espaços internos, como que eu percebo meus espaços internos, né? Como que eu percebo o meu tronco, essa nossa caixa, esse fole que nós temos, né? Das costelas, onde pode amplificar o som ou não, essas vibrações que a gente consegue sentir pelo corpo, né?
quando você faz um trabalho de voz. Então, eu acho que é esse estudo, é parar para o corpo, é parar, né, meditar, acho que a meditação ajuda muito também, e começar a perceber esses lugares. Quais são esses lugares que você não acessa? O que você gostaria de acessar, né? O que seu corpo é capaz de fazer, né? Sim. Por aí. Eu não lembro que grupo foi que eu vi, um grupo de teatro, eles levaram para a sala de estudo deles uma criança. Uhum. Deixou a criança Olha, solta com uma música e conforme a criança foi se mexendo, eles iam copiando. Até o momento que a criança percebeu que eles estavam copiando os movimentos dela, ela começou a tentar fazer coisas para que as pessoas fizessem também. E foi que muito linda. interessante a forma na qual a criança se mexia para nós adultos se mexer. Às vezes para a gente é um pouco mais complicada levantar uma mão, digamos assim, um exemplo, né? Levantar uma mão desse jeito a gente levanta, mas a criança, como que ela vai levantar a mão desse jeito? Qual Sim. é o caminho que ela leva para levantar essa mão? É, é, É muito é um interessante. movimento espontâneo, né? Tem uma espontaneidade que a criança traz no seu movimento que é riquíssima e que a gente vai perdendo, né? A gente vai perdendo com o decorrer do tempo, conforme as formas, né? A gente tem lá várias formas, né? Que vão reorganizando o nosso corpo, né? Eu acho que isso assim, a gente perde muito, né? Eu venho seguindo um rapaz que tem um nome no Instagram, é Corpo Brinquedo. Comecei a seguir esses dias, né? E eu acho muito interessante porque ele tem feito umas lives com a filha de 5 anos, né? Ele chama ela de Sementinha. E é muito divertido porque ele dá uma noção, assim, outro dia ele estava falando assim, você que tem uma criança em casa, que é pai, como você colabora com o movimento do seu filho? Quais os apoios que você dá para que o movimento dele consiga ultrapassar ou que ele se sinta seguro para ele poder experimentar uma coisa nova? Então, quais as experiências que você ajuda, que você promove para o seu filho para que ele tenha um corpo livre, que ele experimente mais, que ele tenha mais acessos, né? Então, a gente sabe que quando a criança é pequena, ela precisa desses apoios, né? Só que quando ela cresce, a gente, bom, não encosta muito mais, né? A criança vem na gente, às vezes, não tem muita paciência e tal, mas a criança quer se pendurar, você fala, não, não, meu filho, não sobe aí, porque senão você vai cair. Não, não sobe. Não, vai lá, apoia, fica atrás, sabe? Bota um colchãozinho embaixo, né? Lógico que nas devidas proporções, mas assim, ajuda essa criança a explorar, né? Porque aí o adulto, ele vai ser um adulto que vai arriscar mais no corpo também, né? E Sim. aí, eu acho que a relação com o mundo modifica totalmente, né? A criança se sente capaz de, o adulto vira um adulto que tem coragem de. Eu vejo muitos adultos que, quando começam a fazer um trabalho corporal comigo, eles falam assim, nossa, fazia tempo que eu não brincava tanto, né? Fazia tempo que eu não me divertia tanto. Eu não lembrava mais, né? Eu não achava que eu era capaz de virar cambalhota. Eu não achava que eu era capaz de dançar, né? Então, assim, não acreditar mais, né, nessa capacidade da dança espontânea, por exemplo, né? Porque tem vergonha do julgamento Sim. do outro, né? Bom, eu não Eu sei para que trabalho lado eu pergunto agora. quando eu estou com criança, né, dando oficina para criança, eu dei bastante aula em projeto social aqui em Limeira também, pelo Ceprosom. E Certo. eu defendia muito a questão do movimento livre, né? Aquele exercício lá, naquele momento que você está aquecendo o corpo, está fazendo alongamento, aí quando chega na parte do aquecimento, agora cada um dança de um jeito, quanto mais esquisito, melhor. Eu levo isso até Exato. para os adultos também, quando eu dou oficina para adultos. Porque a Certo. criança, ela tem uma certa vergonha, mas logo ela perde, ela se joga. Agora o adulto não, o adulto se retrai. Ele fica ali, né? Tô me Se olhando, retrai. você não pode olhar muito que precisa dar uma paradinha, né? A gente tem, ó, eu tenho vergonha, só que não, verdade, né? Não tem mesmo. Bom, A Luz, a gente chama ela de corpo, uma amiga nossa de Socorro, de uma amiga muito querida, que ela chama a gente de corpo. de Corpo, corpo. corpinho, é. Então, ela não chama você pelo nome, chama, ô corpo, vem aqui, corpo, vamos dançar, corpo, né? Uma pessoa muito interessante, que ela traz isso, essa coisa de viver o corpo, né?
É muito bom. É bem interessante. Ah lá. O corpo é o material de trabalho do ator ou do bailarino, né? Como identificar as dificuldades desse corpo? Hum, mas aí dificuldade, quem tá identificando essa dificuldade? Peraí, que eu preciso entender melhor. Me ajuda a Eu entender essa acho pergunta? é, É. é foi mandada dessa forma, mas eu acredito que a gente pode pensar de dois lados. Da pessoa a saber até onde é o seu limite e o que ele sente dificuldade em se movimentar, e também do profissional que está do lado de fora e identificar o que ele pode auxiliar para que essa pessoa possa ir além do limite dela. É, porque quando eu penso assim, identificar uma dificuldade, eu confesso que eu tenho dificuldade de entender um pouco, porque assim, eu parto do princípio que toda pessoa tem o seu movimento, né? Então, assim, você tem o seu movimento. Qual a expectativa que você está criando para que o seu movimento seja diferente daquilo que é hoje, né? Então, assim, não sou eu que vou identificar a dificuldade dela. A pessoa vai falar assim, olha, eu gostaria de virar cambalhota, mas estou com dificuldade. Né? Eu penso por aí. Não sei se eu estou respondendo dentro do que a pessoa está querendo, mas se ela estiver aqui, fale mais aqui nos comentários. Mas e aí, assim, vamos entender que movimento que é esse, o que eu preciso, é força que eu preciso trabalhar mais, a espacialidade, né? Eu preciso trabalhar mais essa questão do espaço para rolar com mais tranquilidade. Eu preciso trabalhar os apoios. Então, assim, quais os apoios que eu faço? Que alavanca que eu tenho que ter para fazer esse movimento de rolamento, por exemplo, para que saia com tranquilidade. E para que eu possa usar esse movimento como um movimento natural. Então, eu posso rolar para trás, que apoio que eu faço? Eu posso rolar para frente, que apoio que eu faço, né? Então, eu acho que a dificuldade vai ser de acordo com a expectativa que essa pessoa tem do próprio movimento, né? Então, por exemplo, uma bailarina, né? Por exemplo, eu quando eu era fazer aula todos os dias, 4, 5 horas por dia, todos os dias da semana, né? Eu tinha um tipo de alongamento. Hoje eu vou dizer que eu tenho dificuldade com isso, né? Então, assim, só que eu não tenho mais essa expectativa de fazer um gran, sei lá, um gran GT, né? Com os meus pés e pernas super afastados, né? Eu vou me satisfazer eu me satisfaço com outro tipo de movimento já, né? Então, eu acho que é muito relativo, né? Essa dificuldade. E aí, assim, para a pessoa identificar suas dificuldades quando a gente pensa em limite, né? É o limite para que ela não se machuque, né? Eu acho que a gente precisa ter esse cuidado, né? Então, assim, como que eu posso trabalhar com essa pessoa para que ela tenha consciência, para que ela tenha consciência do seu peso, né? Da força que ela precisa fazer, para que ela tenha prazer em se movimentar e que não se machuque, né? Eu acho que quando a gente brinca, a gente tem que brincar de um jeito gostoso, né? Pensar no corpo brincante, né? E que seja prazeroso, né? Então eu lidaria Exatamente. com a dificuldade desse jeito. Lido. E voltando um pouco da questão de que o corpo possui memórias, como utilizá-las ao nosso favor? Hum, eu gosto de pensar nessa coisa do corpo memória, né? Eu penso que a memória ela vai trazer as referências, né, pra gente. As referências do que eu já passei, né? Eu vou buscar ali dentro do meu corpo a memória de uma dor, a memória de um prazer, né? Como que o meu coração fica, né? Quando eu dou um curso no Senac, que é o professor que conta histórias, né? E o interessante é que esses alunos, eles falam, quando eles procuram o curso, eu pergunto, por que vocês querem fazer esse curso, né? Então a maioria fala assim, porque eu quero poder falar em público melhor, porque eu tenho vergonha de falar em público. Meus alunos eu falo bem, mas quando eu chego para falar numa palestra, por exemplo, eu tenho dificuldade, né? E isso em outros cursos de contação de história, independente do universo da educação, também já aconteceu isso, né?
E aí, eu peço para eles contarem a memória de como que é esse corpo que se coloca na frente de outras pessoas, né? Então, assim, lembra quais as sensações, me conta das suas sensações, né? O que que acontece com o corpo? Ah, eu começo a tremer. Ah, minha boca seca. Ah, o meu coração acelera demais, né? A minha respiração, eu não consigo respirar, fico com vontade de fazer xixi, né? Então, assim, uma série de sensações que eles acessam ali, né? E como que a gente trabalha isso? Né? Então, assim, como a gente vai trabalhar essa segurança a partir dessa memória, né? Então, eu acho que é esse lugar também é um lugar que eu enxergo a memória. E para o ator, para o bailarino, né? Eu acho que um outro jeito que eu penso a memória do corpo é assim também. Eu, depois de uns 20 anos, eu fui convidada a fazer uma aula com o meu grupo de dança de São Bernardo. Eu não tinha feito mais. Eu fazia aula numa escola que chama Balé Evelyn, né? E aí ela convidou todas as suas ex-alunas para fazer aula. E aí Bacana. foi uma emoção, foi a coisa mais linda, né? Então, assim, aquela mesma sala, aquela barra, né? A professora já bem velhinha, mais velha. Velhinha não, porque se eu falar isso ela vai me matar. Mais velha, né? E, e aí, assim, eu lembro que quando eu comecei a fazer, eu não fazia aula há muito tempo, né? Muitos anos, né? E quando eu comecei a fazer os movimentos do balé clássico, o meu corpo estava, a minha memória estava ali, eu acessei tudo. Não vou dizer com a mesma qualidade que eu fazia antes, mas assim, você tem essa memória corporal, você sabe onde começa o movimento, onde termina o movimento, qual que é o percurso que o movimento faz, né? Então, o nosso corpo tem essa memória instalada também nas partes, né? Eu acho que a gente pode buscar muito disso, né? Quando a gente vai estudar corpo, né? Nas aulas de expressão corporal, de consciência corporal, né? Esse é um território de exploração riquíssimo para se desenvolver, né? Enquanto dançarino, ator, né? Enquanto educador, enquanto gente como a gente, né? Que gosta de entrar em contato, estar em relação com outras pessoas. Sim. Você sabe que eu tenho um pouco de dificuldade em decorar texto. Se falar para mim, olha, Leandro, decora o texto de hoje para amanhã, eu vou decorar, mas com muita dificuldade. E a forma mais fácil para eu decorar é fazer a minha partitura corporal. Ótimo, muito legal, Fazer muito a minha legal. partitura corporal. O que eu tenho que fazer em cena, já vou buscando saber, né, o que eu tenho que fazer. Eu vou, para quem está aqui não sabe, às vezes, o que é. Aí a gente vai escrevendo todos os movimentos que a gente tem que fazer durante a fala ou a cena. Eu escrevo tudo certinho, aí depois eu vou repetindo com cada movimento as minhas falas, aí eu consigo decorar. Porque Olha que aquele bacana. braço me traz aquela fala, aquele andar me traz a entonação da fala, às vezes. Uhum. Né? O Então, corpo é traz muita difícil, coisa. a gente precisa tomar esse cuidado, né? É o Rigel chegando aí, cheguei, que legal. A gente tem que tomar um cuidado, né, com esse lugar. O que eu falei? Perdi aqui agora. Nossa, eu perdi o que eu ia falar. Que coisa, isso acontece comigo de vez em quando, tá vendo? A cabeça fica assim, ó, vai para outro lugar, assim, né? Mas enfim, daqui a pouco eu lembro. Ah, você estava falando da partitura corporal, né? Isso, Partitura partitura corporal, corporal. verdade. Eu acho que assim, a gente tem que parar com essa mania, às vezes, que a gente tem de separar as coisas, né? A gente separa, às vezes, primeiro assim, a nossa cultura ocidental separa a cabeça do corpo, né? A gente separa, quando vai numa academia, a gente separa os movimentos. Vou trabalhar braço, agora vou trabalhar perna, agora eu vou trabalhar o glúteo, bumbum, né? Vou trabalhar abdômen. Não dá, né, gente? A gente tem que trabalhar corpo integral, né? E integrar esse movimento na cena, na fala, é uma coisa só, né? Você vai expressar, vai falar um texto, né? A gente não pode trabalhar a expressão oral separado da fala, né? Então, quando a gente começou essas aulas remotas dos cursos de narrativa de história, eu confesso que eu sofri muito, cara. Eu sofri porque eu falava, como é que eu vou dar isso agora sem corpo? Como é que eu vou falar de
com esses meus alunos, assim, e a gente não vai se encostar, eu não vou poder ver de perto, né? Como que a gente cria um fluxo? Porque eu dou uma aula toda movimentada, então como é que eu crio esse fluxo, né? Sofri, mas dá super certo. Depois eu descobri que dá certo. A gente consegue. Cadê? Vamos Tem lá. umas perguntinhas aqui, vamos lá. Ah, quais medidas precisam ser tomadas ao se trabalhar o corpo? Medidas. Acredito que Bom, seria precauções, né? Tipo, para não se machucar, talvez. eu pensei, a primeira coisa que eu pensei foi isso, né? Eu acho que eu gosto, quando eu começo um trabalho de corpo, eu penso na quinesfera, né? Então, assim, como que eu me localizo no espaço? Que lugar que eu tô? Que espaço que eu ocupo, né? Eu acho que esse Que é é um um cuidado. dos exercícios que a gente dá em sala. Exatamente. Né? Então, assim, acho que esse é o cuidado, né? Primeiro, assim, que espaço eu ocupo? Então, assim, abra bem os braços e percebe qual que é o seu espaço, qual que é o raio que você tem, né? Qual é o entorno que você tem, você parado no lugar, com pernas, com quadril, como que você se articula nesses lugares, né? Repete a pergunta de novo, só para não perder, pra não viajar muito na Quais resposta. medidas precisam ser tomadas ao se trabalhar o Ah, corpo? isso. E aí, eu acho que a pessoa vai dar o movimento e contar do movimento, qual é a capacidade de movimento dela quando ela começa a mostrar esse movimento nessa quinesfera dela, né? Então, como que ela se movimenta nesse espaço? E eu acho que é isso, e pensar um pouco nessas articulações, né? Como que eu me articulo, como que eu quais os ângulos que eu posso, assim, eu como educadora corporal, como bailarina, assim, a gente pensa muito nessa coisa dos ângulos, né? Que ângulo de força que eu posso fazer? Por exemplo, quando eu vou pedalar, eu gosto muito de pedalar, né? Quando eu vou pedalar, eu tenho que ter uma altura, então tem uma biomecânica envolvida em tudo isso, né? Então eu sento na bicicleta, só que assim, minha perna tem que estar estendida porque eu tenho que ter um ângulo X para poder alavancar aquele pedal, por exemplo, né? Eu preciso fazer um salto, né? Então, assim, que ângulo, para eu não machucar o meu pé e para que eu tenha uma qualidade de salto, que ângulo que eu tenho de flexão que eu tenho que fazer? Qual é a flexão que eu tenho que fazer para criar esse impulso? E depois, como que eu preciso aterrissar, né? Então, esse é um cuidado, né? Então, são cuidados de conhecer o movimento, a biomecânica, né? Qual é a biomecânica desse movimento, né? Eu acho que também é uma pesquisa delicada, né, e de cada um, né, e o educador está ali para isso, né, a gente que trabalha com esse movimento, essa educação corporal, a gente está ali a esse serviço, né, de olhar com cuidado, né, para que a pessoa não rompa um ligamento, para que não faça um esforço maior, então ela precisa saber disso, ela precisa saber que o nosso corpo tem esses limites, que às vezes a gente tem um desejo tão grande de alcançar uma performance, né? A gente tem um desejo gigante, né? De fazer eu quero dar um salto, eu quero, só que eu preciso ter esse cuidado, né? A gente está ali para isso, para dar essas diretrizes, né? Para que a pessoa avance com segurança. Eu fiz Exatamente. 2 anos atrás, eu fazia aula com um bailarino, Henrique. Ai, não lembro o sobrenome dele agora. Bom, o nome dele é Henrique. Ele dá um curso que chama Dança de Chão, né? E todo mundo falou assim: Nossa, Tina, mas você tem coragem de fazer essa aula? Eu falei: Mas por que eu não teria, né? Mas dança de chão, do chão não passa, né? Você já tá no chão. E era muito legal, porque a gente. O cuidado que ele tinha com a gente, né? O limite que ele dava pra gente era assim: não faça barulho quando você vai fazer um rolamento. Se você fizer barulho, eu sei que bateu o seu joelho. Né? Então, assim, qual é a força que eu posso fazer? Com que velocidade que eu podia fazer um rolamento X ou uma volta com o corpo, né? Ou, assim, lógico que eu não ia para os movimentos acrobáticos já no meu corpite já não dá mais, né? Mas dava para chegar próximo de. E aí você vai descobrindo que
não é força às vezes, né? É qualidade é organização. Como que eu organizo? Quando que eu tenho consciência do meu corpo, do dedão do pé ao topo da cabeça, né? Se eu tenho essa consciência, então assim, eu consigo manejar ele de que jeito? E aí o educador está ali para isso, para dar esse suporte. E ele Exatamente. faz esse Primeiro é papel, preciso a gente conhecer o nosso próprio corpo, né? Exatamente. É preciso conhecer o próprio corpo, saber os seus limites e Uhum. qual é o caminho que você quer seguir com ele também. Exatamente. Eu acho que essa pergunta liga um pouquinho com aquela pergunta anterior, né? Que Sim. expectativa que eu tenho? Aonde eu quero chegar, né? Com tudo isso, assim, né? Acho que é isso. Quando eu fui recebendo as perguntas, eu fui tentando organizar elas conforme pudesse linkar uma com a outra Legal. para poder fazer ela. Se caso já respondesse a próxima, eu nem faria, assim, sabe? Tipo, eu tive, Ah, tive mas um tô pouco desse adorando, cuidado. cara. Tô achando muito bom tudo isso. Tem mais Falar disso. duas. Vambora, vambora. Tá Tem mais dando. Nossa, duas. tem 12 Mas é minutos. gostoso, né? Falar de corpo, né? Muito legal. Eu Como se sou expressar. apaixonada, né? Eu sou uma pessoa apaixonada por tudo isso, por movimento, né? Por mudança de estado, por perceber os estados corporais, né? Eu estou num processo de mudança, assim, todo mundo faz live com uma livros atrás, né? Aqueles cenários, eu estou fazendo com um cenário de mudança aqui, porque eu estou mudando de É, casa. Eu falei, olha, é isso mesmo que vai ser. Hoje vai ser, o meu cenário vai ser a mudança, e é isso, né? E depois, no final, eu até escrevi umas palavras sobre mudança, se der tempo eu quero contar. Mas vamos lá. acho que dá tempo sim. Só linkando um pouco dessa questão dos movimentos, né? E eu fiz um espetáculo com o grupo Bora Andar aqui de Limeira e nós fizemos Cassandra, né? A tragédia grega que contava a história de Cassandra, pelo olhar de Cassandra, a queda de Troia. Uhum. Né? Então, como ela foi dada como louca, porque ninguém acreditava nas profecias dela, que foi ela que preveu que Troia ia cair, né? E nós levamos para o manicômio todo o Uau! espetáculo. Ou seja, todos os personagens eram alguns personagens reais que nós, atores, fomos pesquisar aqui na cidade. Uau! Não reais, né? Nós demos a nossa releitura para esses Sim, personagens, não, né, no caso. Né? entendi, mas vocês foram buscar em outros corpos, vamos dizer assim, né? Exatamente. Fomos Essa buscar em outros corpos, outros referência, movimentos, para a gente pesquisa, poder que é o trabalho nosso de pesquisa, né, como ator, né? Temos que sim, pesquisar para chegar não na perfeição, mas se puder chegar na perfeição, melhor ainda. Mas chegar próximo de, certo. né? Muito bacana, E foi é muito isso. interessante. Eu pesquisei um aqui próximo de casa, que ele ficava numa avenida aqui. Eu fiquei sentado horas, horas observando a forma dele sentar, a forma que ele se movimentava. Ele não falava, né? Mas ele não falava, mas meu personagem falava. Como que eu vou botar esse corpo que não fala no meu personagem que fala? Que fala. Tinha tudo isso também, né? Como trazer o corpo para ele, né? Foi muito interessante. Foi muito interessante ver Eu outros acho. corpos e trazer para o nosso corpo, porque a gente não está acostumado a viver esse corpo, né? Vivenciar. E aí é legal pensar nessa observação, não como uma observação que eu vou copiar o movimento dele, né? Não é um movimento de cópia de movimento. Ah, eu vou lá, Exatamente. sentado, e eu vou lá e arco, né? Ou então, tipo, tomar esse cuidado, né? De observá-lo, mas assim, em que lugar que ele está, de que contexto que ele é, né? Será que dá para perceber como está a respiração dele? Né? Porque eu acho que é isso. Dá para perceber. O que dá para perceber, né? Que movimento é esse? Para onde que ele está olhando? Né? Eu fico imaginando, eu faço esse percurso, assim, dentro dessas pesquisas, né? Que eu posso me aproximar do que é. Porque assim, a não ser que eu converse com ele, tem essa troca mais intensa, né? Que Sim. isso também é uma pesquisa
até mais interessante ainda, né? Eu poder conversar com as pessoas, né? Até para entender que emoção é aquela que transformou aquele corpo daquela forma, né? É muito bacana, eu gosto, uma coisa que eu gosto bastante. É bom observar o corpo do próximo também, né? Pra gente, porque a gente está acostumado com o nosso, né? Como a gente se movimenta, mas e o próximo, né? Será que quando eu for fazer um personagem, talvez aquele movimento do dedo eu possa trazer para aquele outro personagem que eu vou fazer? Uhum, Aquele também. olhar que aquela pessoa fez, talvez cabe num outro personagem. Sim. É, você vai criando repertórios, né? Você vai trabalhando com Exatamente. repertórios, né? Ah lá, minha prima linda, Valéria. Família aí, ó. Família apoiando a prima. Agora, aí, tá vendo? Isso é bom, né? O Regiel, que entrou, ele fazia oficina comigo. Ah, que legal. Eu conheci o Regiel já aqui. Fazer Muito oficina bom. comigo. A Natália também entrou, que é uma outra menina que fazia oficina comigo. Agora eu não consigo ver todo mundo. Mas, linkando essa questão do observar o corpo, né? Tem uma pergunta. É possível contar uma história através só do corpo? Ah, total. Total. Posso contar uma É, história muda, então, né? Eu posso contar uma história muda. É, eu tenho um amigo querido que ele conta a história em outra língua, né? E apoio total lá, meu amigo querido. Ah, gente, fico emocionada. É, mas assim, total, dá pra contar sim, com certeza, né? Você tem aí o trabalho da mímica, você tem o trabalho do. Ai, meu Deus, fugiu o nome agora? Ai, meu Deus do céu, como é que é isso? Vou lembrar, são esses apagões que me dão às vezes, assim. Mas você tem todo esse trabalho da. Ai, nossa, queria muito lembrar o nome desse trabalho do corpo que não fala e que performa, que me sumiu agora da mente, mas enfim. Ele, é possível, sim, é possível, porque a gente está falando de corpo expressão, né? É, a gente é capaz de ler no rosto de uma pessoa quando ela está feliz ou triste, né? A gente tem essa mania de falar sobre, a minha amiga está falando assim, a expressão facial, expressão total, facial. né? Tem várias pesquisas que você vai usar desde lá os advogados utilizam isso, né? Até para entender como que esse do que se está falando, né? Mas a gente pensar nesse corpo como eu ia falar outra coisa. A gente tem mania, às vezes, de julgar as pessoas, né? De olhar para a pessoa e falar assim, nossa, ela tá brava comigo. Eu li o corpo daquela pessoa, né? Eu não sei por que que ela tá brava ou por que que ela tá de cara feia, e eu sou capaz de falar isso, né? Mime corpórea. A mímica corpórea, exatamente, federal, é isso. Mas tem um outro nome ainda, federal, que aquela hora você escreveu mimi, eu falei, mas que mimi que ele tá falando, né? A mímica É. corpórea. É, mas tem um outro trabalho também, ó, Federal, já que você está aí conectadíssimo, me ajuda a lembrar, além da mímica corpórea, a gente tem um outro nome que é falado também, que a gente. Bom, não vou saber falar agora. Mas, enfim, é totalmente possível. A gente trabalha com essa troca, né? Eu acho que tem você responde para as pessoas, a gente responde para as pessoas através dos nossos movimentos, né? Sim. Então eu sou capaz. Eu dou um exercício assim, né, no curso de professor conta histórias, e aí eu falo, bom, vamos lá, né? Conta para mim uma história, né? Pensa numa história, escreve a história, só que agora você vai contar essa história com o seu corpo, sem falar uma palavra, né? E geralmente as pessoas começam a fazer mímicas, né? Bebi, tananã, né? E aí eu falo, não, não, vamos contar essa história de um jeito amplo, né? Então, assim, existem várias maneiras, né? Teatro físico, lembrei agora, não é a pantomima, o teatro Teatro físico. físico. O teatro Nossa, eu físico fiz uma também. oficina teatro físico, que eu nunca mais. Eu não lembro quem é o professor,
mas eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Eu saí destruído da oficina. É, é. Conta-se muita história, sem se falar uma palavra, né? Então, assim, eu fui assistir um festival de teatro físico na Pantomínia, né? Total. Mas, assim, eu fui assistir um festival de teatro físico no Peru, em Lima, uma vez, que eu fiquei impressionada com dois argentinos incríveis, assim. Os caras, eles eram um fenômeno, eu nunca vi nada igual. E a história era fortíssima, né? Não teve uma palavra. Eles não emitiram um som. Teve até rádio no meio da cena, mas não tinha uma palavra, né? Então, assim, é uma pesquisa profunda, né? Uma pesquisa e uma troca profunda, né? Movimentos Exatamente. internos e externos. Vamos para a nossa última pergunta. Em relação à pandemia, o que você espera do futuro? Ai, meu Deus! Eu espero que as pessoas dancem muito sozinhas em casa e que depois saiam pelas ruas dançando. Dançando, dançando, dançando. É isso que eu espero para o futuro. Que as pessoas dancem mais, né? Ah, você me falando Que um pouco da dança, me lembrou um pouco o meu último trabalho no cinema que eu fiz, que é Homem ao Mar. Ele não está disponível ainda para todo mundo, porque como está participando de festivais, ele não pode ficar aberto para o público em geral, né? certo. E tem uma cena que foi minha ex-professora também do Senac que fez, que é uma dança tão linda, sem uma palavra, sem um nada, era só o corpo dela dançando. Foi a cena mais bonita que eu vi do filme. Ai, que legal. Que delícia. É isso, eu acho que eu espero que as pessoas, para o futuro, eu espero que as pessoas saiam desse lugar, né, que elas estão hoje, assim, desse lugar, essa oportunidade, a gente tem uma oportunidade hoje riquíssima e raríssima, né, que é de estarmos cada vez mais conosco, né, é estar nesse momento e estar com qualidade. Então, de Sim. observar esse corpo, de não se cobrar, não cobrar esse corpo forma, né, e de perceber qual é o seu corpo nesse momento, para que o futuro seja feliz, que você seja feliz com o seu corpo e você não fique cobrando um corpo que você gostaria de ter, né? Que as pessoas aceitem esse corpo, né? Esse é o meu desejo de futuro para as pessoas, né? E que possam se pesquisar e se entender melhor consigo mesmo. É Ai, que isso. bom. Que delícia, né? Aí, Agora tá nós bom. temos 3 minutinhos. Você falou que tinha uma coisa para ler pra gente, né? Eu tenho, verdade. Puxa vida, só que eu tirei, né? Peraí, eu vou colocar aqui de volta. Porque eu escrevi para uma pessoa e mandei. E depois eu falei, nossa, eu vou ler isso que eu escrevi, né? Em homenagem a esse meu momento de mudança. Eu pretendo transformar isso numa performance, né? Eu tenho um trabalho é, com participo de um coletivo de mulheres que são as Mulheres Famintas. É um trabalho de performance que nós realizamos com mulheres, para mulheres, né? E com cenas cênico-gastronômicas, com experiências aí, sempre trazendo em pauta esse momento da mulher, né? Que momento que a mulher tem que abrir aqui enquanto eu estou falando, hein? Por favor, para poder ler aqui. Né? E a gente, assim, conforme vão acontecendo as coisas na vida da gente, a gente vai trazendo, a gente traz para o corpo, né? E leva para a cena, né? E aí, nesse momento de Sim. mudança, me vem assim, eu estava encaixotando as coisas, né? E vários acontecimentos que vem rolando aí na vida. Então é assim, mudança. Fiquei muda. Em toda parte que eu olhava, eu só via o letreiro. Mudança, mudança, mudança. Muda. Então muda. Mudo. Ficou mudo. Dança. Este mundo pede dança. Nossa vida pede mudança. Então, dança. É isso. Maravilhoso. Nossa, muito bom. E tem tudo É. a ver com isso que a gente falou agora.
26 segundos para encerrar a live. Então, muito obrigado, Tina, por ter topado esse bate-papo. Adorei. Agradeço você mais uma vez. Agradeço o Pirarazzi que divulgou a nossa live lá em Piracicaba. E a todo mundo que permaneceu na live até agora. E as pessoas que entrou Também. agora no finalzinho também. Muito obrigado. Tchau, Tina. Gente, obrigado, Leandro. Valeu.